depois do sacerdote lavar as mãos, levava o sangue para dentro do santuário, passando pela mesa dos pães, da proposição. E cada pão representava Cristo, que é o nosso pão da vida, que nos nutre. O candelabro representava Cristo, que é a luz da vida que ilumina nossas vidas. Passando com o sangue pelo santuário, o altar de incensos representava a fragrância de Cristo. A beleza e a justiça e a sua perfeição de vida subindo para Deus. Nós merecíamos morrer, mas Jesus Cristo, como o pão da nossa vida, nos nutre e nos mantém vivos. Cristo, como a luz da vida, nos dá a verdade. Cristo, como a ovelha, morreu por todos nós. Cristo, a justiça e a sua vida perfeita se apresentam diante de Deus para interceder por nossa imperfeição. O sacerdote aspergia o sangue aqui no véu, diante do lugar santíssimo, simbolizando a lei de Deus que estava na arca do concerto, que simbolizava com os querubins que a lei de Deus tinha sido quebrada. E agora o pecador tinha sido perdoado por ter quebrado a lei de Deus. Sim, e todo Israel, quando olhava para o santuário, sabia que o pecado podia ser perdoado. Aqueles homens e aquelas mulheres que foram punidos pela sua desobediência podiam ser perdoados. Eles podiam ser perdoados. A ovelha representava Jesus que morreu. O sacerdote representava Jesus que vive. Quando você e eu pecamos, podemos nos ajoelhar diante de Deus e saber que a nossa ovelha, Cristo, morreu e que nosso sacerdote, Jesus, vive. Havia um santuário aqui na terra, mas ele era apenas uma maquete do grande e original santuário lá no céu. Peguem suas Bíblias e abram em Hebreus capítulo 8. Havia um santuário aqui na terra, mas ele era apenas um dos 2 santuários. Porque o modelo aqui na terra apenas simbolizava o grande e original santuário lá no céu. Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Tudo isso é o fundamento para se entender os últimos capítulos de Daniel. O conflito dos últimos capítulos de Daniel é sobre o santuário celestial. Mas desde que o santuário terrestre era uma cópia daquele que estava lá no céu, nós podemos entender, através do que aconteceu na terra, o grande conflito que está acontecendo no céu. Nós podemos entender através do que vemos na terra, o que nós não podemos ver no céu. Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos um sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade lá nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Havia um santuário na terra, havia um santuário na terra e havia um santuário no céu. Onde fica o verdadeiro santuário? Onde fica? No céu. Nos 6 primeiros capítulos de Daniel, Nabucodonosor e Belsazar e todos os babilônios atacaram o santuário terrestre, que nos dias de Moisés era uma tenda. Mais tarde, nos dias de Salomão, foi construído um grande templo. E aquele templo em Jerusalém, o templo literal, ele foi atacado pelos reis babilônios nos 6 primeiros capítulos. E Daniel foi conhecido como sendo fiel a Deus no meio daqueles ataques. Nos últimos 6 capítulos, não é um santuário terrestre que é atacado, mas Satanás trabalha na mente de muitas e falsas forças religiosas que estão querendo chegar aos céus e atacar o santuário de Deus. Estudemos isto em Daniel capítulo 7. Abram suas Bíblias em Daniel 7 e embarquemos em um dos mais estimulantes, um dos mais emocionantes capítulos da Bíblia. Embarquemos num dos mais fantásticos estudos sobre o que está realmente acontecendo no universo, sobre esta controvérsia, esta batalha, esta luta entre o bem e o mal. Isto é mais emocionante do que qualquer filminho de Hollywood, ou qualquer bom filme de Hollywood. Isto é muito mais emocionante que qualquer tipo de ficção.
do que qualquer drama televisivo. Este é o drama atual. Este é o conflito entre Deus e Satanás no universo. Envolve a sala do trono, envolve o tabernáculo de Deus no céu. Daniel, capítulo 7, introduz o tema. Daniel, a esta altura, deveria ter mais ou menos 62 anos de idade. Foi a sua primeira visão. Ele interpretou visões anteriormente, mas foi a sua primeira visão. Com uma experiência espiritual profunda. A experiência espiritual de Daniel se tornou mais e mais rica com os anos. Alguns dizem que quando alguém se converte, possui uma grande exuberância. A experiência de Daniel com Deus ficou mais rica e não diminuiu com o passar do tempo. Daniel 7, verso 1. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. O primeiro era como um leão e tinha asas de águia. Enquanto olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados, na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis que outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Daniel olhou e viu aquele mar agitado. E naquele mar agitado, simbolizado por bestas, Daniel viu reinos em colisão. O que esses símbolos proféticos representam? Algumas vezes, quando estudamos a Bíblia, entender estes símbolos parece um pouco complicado. Daniel olhou e viu 4 bestas surgirem uma atrás da outra. Um leão, um urso, um leopardo e um dragão. Ele os viu surgirem no meio do mar agitado. Na Bíblia, bestas representam reis ou reinos. Vocês podem achar isto em Daniel 7, verso 17, que diz: e os animais que você viu são 4 reis e 4 reinos. Nós temos isso hoje também. Na verdade, hoje existem animais que representam reis ou reinos. Por um bom tempo, a Rússia era representada por um urso. Ou, hoje, algumas vezes, a Inglaterra tem sido representada por um leão. Agora, estes símbolos atuais são apenas meras ilustrações. Mas, nos tempos de Daniel, as nações eram representadas por bestas. Então, conforme Daniel 7, verso 17, uma besta representava um rei ou um reino. O que significa o surgimento desta besta da água? A Bíblia diz que estas bestas surgiram da água. Segundo Apocalipse 17, verso 15, diz que o mar ou águas representam pessoas ou nações. Nós usamos símbolos, algumas vezes dizemos o grande mar da humanidade, o que representa pessoas ou nações. Indo um pouco mais além com estes símbolos proféticos, e quanto aos ventos, lembram-se que em Daniel capítulo 7 ele diz: os 4 ventos se agitavam sobre o grande mar, uma besta surgindo atrás da outra. O que este vento representa? Segundo Jeremias 49, verso 36, ele representa discórdia e destruição. Então, em Daniel capítulo 7, viu um grande mar agitado. Voltemos para Daniel capítulo 7 e leiamos o verso 2 e vamos ligá-lo a um símbolo e vocês verão como é muito fácil entender as profecias bíblicas. Daniel 7, verso 2. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o grande mar. Então, 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Ventos representam o que ventos representam, digam todos? Discórdia, conflitos. Então, 4 ventos representavam conflitos ao redor do globo. Eles sopraram sobre o grande mar. O que é o grande mar? O que é o mar?
pessoas ou nações. Então, ventos soprando